De volta ao Redação Novo Tempo, não deixe de acessar as nossas redes sociais, que são quais mesmo, Carol Félix? facebook.com/jornalismo e o Instagram NT Jornalismo. Quer o site também? Por favor. É pra já, então você vai acessar o novotempo.com/jornalismo. Maravilhoso. Muito bom, Ele achou que ia me muito bom. pegar. O pessoal tá todo preparado aqui. Olha, o assunto que a gente vai discutir agora é pensão alimentícia, mas não aquela que a gente está bem acostumado a ouvir falar, que é o filho recebendo a pensão dos pais, inclusive quando existe, uma separação, um divórcio dos pais. Um caso em Bangladesh chamou a atenção depois que um pai de 75 anos processou o filho em busca de uma ajuda financeira. Segundo esse homem, ele se aposentou ganhando muito pouco e o filho era a única alternativa para ele conseguir se manter. O processo só aconteceu depois que o filho, o Mohamed, que trabalha como banqueiro, não atendia a ligação dos pais. A notícia acabou reacendendo essa discussão, Se os filhos são obrigados ou não a prestar uma ajuda financeira para os pais que não conseguem se manter, principalmente os mais idosos. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça indica que idosos com idade a partir de 60 anos, que não têm condição de se sustentarem e nem contam com auxílio de parentes próximos, têm direito a uma pensão alimentícia dos filhos. E a Carol até estava conversando comigo aqui, Carol, antes desse bloco começar. Sim. Isso não é um assunto novo, Novo é falar sobre esse assunto, porque de fato, quando a gente liga a TV, ouve os noticiários, não é comum ouvir falar sobre isso, mas hoje no Brasil, se prefigura, como você já falou aqui, um idoso a partir de 60 anos e os jovens a partir de 18 anos é responsável legal e financeiro por aquele idoso, Isso está no artigo 245 do Código Penal e artigo 98 do Estatuto do Idoso. É uma advogada. Gente? Nem senti falta de Hélio Moura aqui para trazer. Lembra do Hélio? O Hélio tinha todos os artigos e tudo, era um advogado. Não, no caso que eu só li e só decorei. Mas se eu te perguntar amanhã, você já não lembra não, mais. Não sei. Porque o caso do Hélio é perene, Ele vai Ah, lembrar não, pra sempre. Ele é fixo. Sabe o que acontece? Então, assim, alguns fatores. Por que essa é uma discussão tão atual e coisa que não se discutia antes? Acho que o primeiro caso é a longevidade. Então, a gente tem a população sendo mais longeva, as pessoas têm vivido mais e a gente não tinha tanto essa questão dos filhos ficarem tanto tempo com a necessidade de cuidarem dos pais, porque eles já teriam morrido há muito tempo em outros períodos. Eu acho que uma outra coisa que mudou bastante na cultura é que as famílias, essa pode ser uma visão muito particular, estejam à vontade de discordarem, para discordarem. Luiz já está pronto. Já se posicionou. Eu acho que as famílias, elas eram um pouco mais receptivas, Não, e na verdade, inclusivas, assim, unidas, o núcleo familiar era maior. O núcleo familiar hoje se restringe a quem mora aqui na sua casa, tá? Você e sua esposa. Esse é o seu núcleo familiar de hoje. Antes não era isso. Era você, a sua esposa, a mãe, o pai, o avô, a tia, a prima que era vizinha do lado. Você pedia já o café gritando pelo muro. Era tudo assim, muito pertinho, Final de semana tava junto, agora não. Restringiu. As famílias diminuíram o núcleo familiar, ou seja, o núcleo de cuidado. Eu não sou responsável pela minha irmã que mora em outro estado, ou pelo outro que do outro estado. Às vezes a gente se reúne e nem sabe o que o outro passou naquele ano todo, não é? Então, a gente, realmente as pessoas estão mais distantes. É complicado falar disso. Eu, por exemplo, não vivo essa situação. Então, é muito complicado falar, Porque eu sei de pessoas que, por exemplo, têm já os pais muito idosos, procuram lares que sabem que esses pais vão ser muito bem tratados. Inclusive, os filhos, os familiares mais próximos se juntam para conseguir pagar esse lar onde os pais, os idosos dessa família vão ter um atendimento melhor, inclusive, do que se eles estivessem na casa dessas pessoas que estariam saindo para o trabalho e tudo mais. Lá, inclusive, vai ter uma sociabilização, Várias pessoas dessa mesma idade que vão compartilhar experiências, histórias e tudo mais. Eu não tomei essa decisão ainda porque os meus pais são novos ainda, Então, independentes, totalmente independentes. A nossa situação na minha casa é muito contrária, tal, Eu ligo para os meus pais e eles estão numa vida plena ainda. Agora, eu não sei, eu acho que uma família muito bem estruturada não tem condição de um filho deixar o pai passando uma necessidade, entendeu? Você vê o seu pai passando necessidade e você não faz nada,
para conseguir dar uma ajuda? A ponto dele ter que entrar na justiça para... A justiça que tem que dizer que eu preciso cuidar do meu pai? Não. Agora, Eu acho bastante sério. Agora muito imagine sério. quantos idosos não Muito sério. fazem isso e passam necessidade porque não vão entrar na justiça. Não vão Porque entrar, principalmente porque é idoso, ele Sim, não tem uma, e né? o próprio pai, né, desse caso, ele resistiu para entrar na Protelou. justiça. Que ele falou várias vezes, todo mundo falava, entra na justiça, é um direito seu. Mas ele resistiu justamente por essa sensação de dizer assim, poxa, meu Será filho vai ser, eu vou ter que obrigar o meu filho a me ajudar, sendo que ele é o meu filho. Eu acho que a pensão em todas as suas esferas é muito complicado. Tem uma questão muito emocional envolvida no fato de que você tem que pedir na justiça uma coisa que é tão óbvio e natural, né? Que é sustentar aquilo quem você é responsável por aquilo. Então, é realmente difícil entrar nesse aspecto para quem pede, porque é aquela coisa, estou pedindo, né? Estou entrando na justiça para pedir a pensão. Então, é bem complexo, tem que pensar É muito aquela nisso. coisa de você equilibrar, né? Possibilidade e necessidade. Porque se eu tenho a possibilidade de ajudar e o meu pai precisa, ou o meu filho precisa, ou a minha ex-mulher, ou o meu ex-marido precisa, então eu posso chegar lá e ajudar. Só que, infelizmente, a justiça entra aí porque não existe, muitas vezes, esse bom senso. Ou então, por exemplo, teve uma reportagem do Realidade em Pauta, que foi a Ana Bezerra que fez. E ela mostrou o caso de uma mulher que é mãe solo, e ela falou assim, por que eu vou pedir a pensão? Se o pai sabe que é obrigação. Se ele sabe que é obrigação, ele não dá a pensão, ele não tem um bom sentimento, ele não tem sentimento pela minha filha. E se ele me der a pensão, às vezes o juiz estabelece que ele tem que ficar com o pai a cada 15 dias. Se o cara não cuida da filha, não dá pensão, ele vai ter condição de ficar com ele a cada 15 dias? E quem é que vai estar com esse pai? Será que não vai maltratar o meu filho? Então, essa questão, essa relação do dinheiro e da emoção, do sentimento, é uma linha muito tênue. É uma coisa Fico muito... ouvindo você falar isso, eu fico pensando, cara, esse mundo tem que acabar mesmo, né? Porque É muito complicado ter que pedir por coisas Eu pequenas, vou né? ter que. Eu não consigo olhar para a situação e não dar uma espiritualizada nela, até por conta com certeza. da nossa. Do Cosmovisão. Dos nossos das nossas princípios, crenças, né? né? Eu ia falar, e eu acredito que as crenças da maior parte dos nossos ouvintes e telespectadores também. Mas, assim, quando eu olho para o nosso gancho inicial, né? Que é o pai tendo que pedir para os filhos, ou para um filho, uma pensão, porque ele não tem condição de se cuidar e o filho tem condição de ajudar e não está ajudando, eu não consigo olhar para isso e não lembrar do 5º mandamento, né? Que fala, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias aqui na terra que o Senhor Deus te dá. Então, assim, eu acredito que tudo isso que a gente está falando, e inclusive esse nosso ponto inicial de pais pedirem pensão para os filhos nesse tipo de situação, são motivados única e exclusivamente por conta do sentimento egoísta que existe dentro de cada ser humano, desde que, de acordo com a narrativa bíblica, desde o momento em que o ser humano caiu em pecado, entendeu? Tá. Então, o que acontece? Puxa, como é que eu olho para o meu... Eu posso, de repente, não ter condição de dar a melhor estrutura para os meus pais numa situação que, de repente, está doente, etc. Então, eu entendo gente que, às vezes, não consegue cuidar do próprio pai, que está numa situação, de repente, de doença, está na terceira idade, etc., dentro da própria casa, por conta de dinâmicas de vida, por conta de uma situação complicada de saúde que o idoso está enfrentando. Enfim, tem gente que tem uma condição melhor de cuidar em casa e tem gente que prefere, numa situação assim, pagar um lar para o pai estar ali, né? O pai e a mãe estarem sendo cuidados. Agora, você negar qualquer tipo de ajuda é muito pesado, cara. Agora, né, tem esse lado, e o outro lado da moeda é aquela de eu já estou independente. Teve um caso também que chamou muita atenção, que da menina que estava fazendo mestrado e ainda recebendo a pensão do pai. E o Supremo teve que decidir ali, olha, você não vai mais receber a pensão do seu pai. Tem esses casos também, ou da ex-mulher, do ex-marido que recebe a pensão. Pensão como um todo, né? A pensão como um todo. Então, tem esses detalhes também, né? Esses casos em que o pai dá uma pensão ali, o filho já consegue sua autonomia financeira, sua independência, mas continua ali exigindo Mas esse filho que não benefício. cresce e quer ficar Debaixo dependendo da dos asa, pais, né? aí você vai ter trocentas. Alguns não precisam nem da pensão. É só o lance de, tipo assim, não faz nada
não trabalha, não procura uma atividade e ainda vive com os pais, não paga a conta, não ajuda em casa, enfim, aí esse aí você, ixi, aí Ou vai... então é até tem difícil. tudo isso, mas não difícil. chega lá e fala "Ó, agora", porque eu também não sei como que é esse trâmite. Se a justiça vai acompanhando o rendimento da pessoa para dizer, olha, você não precisa mais da pensão, ou se precisa do bom senso da pessoa dizer, olha, não, acabou, eu não sei. É estabelecido já no prazo, no né? mesmo momento é estabelecido até tantos anos. Entendi, porque é nesse assim. caso da mestranda aí, teve isso, né? Ela lá fazendo mestrado, então ela já tinha condição de ter essa independência financeira e não foi cancelada, né? Então, É porque parece que a regra é a pessoa vai receber a pensão até 18 anos, uhum. ou ela vai receber até 25 se ela continua estudando. Ela estava estudando, né, no Ah, caso. tá. Mas é que ela estava estudando e recebendo Um uma auxílio. verba para Aham, estudar, né? uhum. Então aí a situação... Exatamente. E nesse caso, você está apertando. falando, né, a legislação brasileira, né? Uhum. Nos exemplos que a gente deu aqui, voltando para a questão dos pais Do idoso. pedindo a pensão, etc., a gente está falando de um cenário internacional, né? O exemplo não é Brasil, né? É Bangladesh. Bangladesh, né? Bangladesh. O rapaz, ele é banqueiro, e aí... Mohammed. Mohammed. E aí... desculpa, eu não falo árabe. E aí... Areketukutuk. isso- Ele também não, sabe? O que fica claro que... Claro que ele também não fala. Mas, enfim, eu acho que cada país também pode ter as suas peculiaridades que fazem com que algumas situações que pareçam absurdas, de repente, para a gente aqui numa realidade do Brasil, possam parecer um pouco menos absurdas. Eu não sei se é menos absurdo o negócio de você não dar a mínima pro seu pai, entendeu? Em algum outro cenário. É muito complicado. Mas- Eu estava vendo alguma coisa sobre esse assunto, o abandono do idoso, né, maus tratos e tal. E aí, em 2016, no Disque 100, que eu esqueci o nome do... Diz que denúncia. Diz que denúncia, né? Ele tinha registrado 16 mil denúncias de maus tratos a idosos, 2016, a idosos, né? Então, ou seja, vamos estar falando de maus tratos, pode ser violência psicológica, pode ser violência financeira, porque eu não abandono esse idoso, porque eu dependo da pensão, do salário ou que Que ele tem recebe. Da aposentadoria, né? Isso, da aposentadoria que ele recebe. Então, vou deixar ele dentro da minha casa, mas eu não vou cuidar dele. Ou seja, manter ele dentro da sua casa não quer dizer que você está cuidando dele, né? Isso é interessante você estar falando, porque às vezes a gente está pegando esse exemplo do idoso pedindo a pensão Que lá ele para o tá filho em longe do Bangladesh, filho. porque está longe. Agora, você pode desrespeitar o seu pai de diversas maneiras. E aí, só pegando esse exemplo brasileiro que você deu, né, do Disque 100, mais de 16 mil só no ano passado, você falou? 2016. 2016, É. ou seja, em apenas um ano, você tem mais de 16 mil Mais de casos 16 mil de maltratos aos idosos. E aí vai variar, né? Pode ser dentro do ambiente denúncias, familiar, né? ou Exatamente. de repente, né, tá sendo cuidado por um cuidador, e aí o cuidador que não é um parente está maltratando o idoso. De qualquer forma, aí realmente é um número grande e Expressivo. próximo da nossa realidade, né? Porque daí a gente está falando de Brasil. Brasil, nós estamos falando de E Brasil. essa questão do auxílio financeiro, às vezes a gente não para refletir que o idoso, pelo menos na maioria dos casos, precisa de medicamento, é muito É medicamento, verdade. gasto com mobilidade, porque às vezes ele não consegue ir ao médico, sei lá, ir a algum lugar e precisa de um tipo de transporte específico. Aí às vezes precisa daquele cuidador, de alguém para dormir com ele. Recentemente, quando eu cheguei aqui em Jacareí, eu fui adotada por um casal, né, de idosos. E era assim, tipo, a filha deles, né, do casal, trabalhava, não tinha com quem ficasse, então era o gasto da cuidadora. Ela passava às vezes a noite em claro, mas ela precisava de uma ajuda para poder ficar à noite, porque no outro dia ela tinha que sair para poder trabalhar. E ela precisava de alguém para poder fazer a comida deles, para poder limpar a roupa, essas coisas, né? Então era um gasto exorbitante que eles precisavam. E ela estava ali presente. Agora imagine o sofrimento de um idoso que não tem todo esse apoio, né? De médico, de consulta de remédio, de consulta com os médicos, de transporte. É tanta necessidade que às vezes a gente não imagina, Não né? é fácil, é Tem importante casos de saber. idosos que são acamados, precisa de fralda geriátrica para usar. É bem complicado. E só lembrando que muitas vezes esse idoso que está abandonado, ele deixou de fazer muitas coisas, realizar muitos sonhos pessoais
para cuidar dessas pessoas Dessa que família. hoje estão lidando de forma tão... Não tenho o que palavras dizer? aí, O não, que dizer, né? me faltou um substantivo. Quando você falou, olha, eu não passei por essa situação ainda, mas é importante, uma vez eu entrevistei uma dona de uma creche do idoso, né, que são esses estabelecimentos que agora tem público também, nessa possibilidade do idoso passar o dia todo lá, e ela, não é dona não, ela gerenciava o local. E ela estava dizendo que muitas vezes a família não conversa sobre esse assunto, espera acontecer. E é difícil, porque quando acontece, às vezes o idoso não tem voz porque ele está doente, ou porque alguma coisa aconteceu, e aí ele não tem voz para falar, olha, não, eu quero ir para um centro, não, eu preciso ficar em casa, não, eu quero isso. A vontade dele, de como vai ser o cuidado dele nesse período, né? Falar sobre o assunto em família antes que essa independência, essa falta de independência do idoso aconteça, é muito importante. Falar isso em casa, fala com a mãe, fala com o pai, olha, e aí, como é que vai ser, né? Hoje você está independente, você vai morar onde? Com que filho? O que vai acontecer? Vai acontecer em que situação? Precisa ser conversado. Mas é Precisa ser delicado, conversado. né? Se eu chegar delicado, pra, mas... se eu chegar para amanhã, vem cá, quando tu ficar aí, dando trabalho, Com humor, acho que comigo funciona. aqui não vai ficar, viu? Vai ficar com a mais velha. Lá em casa a gente conversou sobre isso, não foi uma conversa assim que rendeu Formal. muito, não. Acabou virando piada, mas pelo menos tem De alguns leve. parâmetros já. Ficamos por aqui essa semana. Ficamos por aqui. Já acabou. Nos encontramos na semana que vem. Obrigado, gente. Na verdade, você não vai estar, né? Mas a gente vai estar. Aí já não tô ligado, não tô? Ah, Ué, é verdade, você não vai vou viajar? estar, é verdade. E eu vou interromper quem, gente? A pessoa que estiver aqui no meu lugar. Leite, você vai sentar aqui, porque com a visita eu não posso fazer isso, né? Mas com você eu posso. Enquanto a gente discute esses pormenores, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a semana que vem com esses meus amigos incríveis aqui. Em breve eu volto. Acho que eu vou ficar 2 semanas fora. Logo, logo eu tô de volta. Tchau, tchau.